De quantos modos é possível colocar em uma prateleira 5 livros de matemática, 3 de física e 2 de química, de modo que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos? Bom, então vamos lá, vamos pensar aqui numa prateleira com espaço para 10 livros, né? E a gente vai encaixar esses 10 livros que estão aqui, são 5 de matemática, 3 de física e 2 de química, de modo que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos. Então, por exemplo, uma configuração seria essa aqui, ó. Os 5 livros de matemática junto, M1, M2, M3, M4, M5. Os 3 livros de física juntos, logo depois os de matemática, F1, F2, F3. E por último os de química, Q1 e Q2. Essa é uma configuração possível, mas não tem só essa. Por quê? Porque não necessariamente precisa ficar nessa ordem aqui, né? Matemática, física e química. Então a gente pode permutar esses blocos aqui, o bloco da matemática, da física e da química. Então uma outra configuração possível seria essa aqui, ó, os 2 de química primeiro, depois os 5 de matemática, depois os 3 de física. Essa outra configuração continua tendo todos os livros do mesmo assunto juntos, certo? Uma outra configuração seria essa também, ó. Uma outra permutação, os de física primeiro, os 3 juntos, os de química, os 2 juntos, depois os de matemática. Bom, então aqui tem 3 formas de permutar as disciplinas, as matérias, matemática, física e química, mas tem outras, né? Como são 3 bloquinhos, matemática, física e química, o total de permutação, considerando só os bloquinhos, é 3 fatorial. Então pode estar matemática, física e química, pode estar matemática, química e física, e assim por diante, considerando só as disciplinas. Mas, além disso, a gente pode permutar para cada uma dessas 3 fatoriais permutações, né, que dá 6 permutações, a gente ainda pode permutar os livros de matemática, ou seja, não precisa estar nessa ordem, M1, M2, M3, M4, M5. A gente pode colocar ou fazer outras configurações, levando em consideração só os livros de matemática. Então eu coloquei uma outra permutação aqui, ó, M4, M1, M5, M2, M3. Mas não tem só essa permutação, só essas duas. Como são 5 livros, eu tenho 5 fatorial permutação desses livros, né? Então, considerando só os de matemática, só as permutações dos livros de matemática, tem 5 fatorial. Então, para cada uma dessas permutações, eu ainda consigo permutar dentro do bloquinho da matemática. E na mesma lógica, para cada uma dessas permutações que eu estou criando, eu consigo ainda permutar os de física, né? Então, uma outra configuração, aqui no caso os de química, eu consigo trocar os de química de lugar, então fica 2 fatorial. E para cada uma dessas configurações, eu ainda consigo embaralhar aqui, permutar os de física. Então, como são 3 livros, 3 fatorial. Então, o total de permutações, eu primeiro posso permutar aqui as disciplinas, né, as matérias, 3 fatorial, que são 3 disciplinas diferentes. Os de matemática são 5 livros, 5 fatorial. Os de química são 2 livros, 2 fatorial. E os de física, 3 fatorial. Então, no total de combinações, vai ser a multiplicação desses números aqui, né? 3 fatorial dá 6, 5 fatorial dá 120, 2 fatorial é 2 mesmo e 3 fatorial é 6. Então, o total de permutações é essa multiplicação, que dá 8.640.